Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o fim da vida. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o fim da pessoa natural, o fim da personalidade jurídica. A essa altura nós já estudamos sobre a personalidade jurídica, o que é personalidade jurídica, sobre o início dela e todas as discussões em torno da teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicional. Falamos sobre o momento em que se considera nascido com vida e as consequências que isso traz. Diferenciamos personalidade de capacidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Tratamos sobre a teoria da incapacidade, rol dos absolutamente incapazes, menores de 16 anos, rol dos relativamente incapazes, artigo 4º do Código Civil. Tratamos sobre a cessação da incapacidade, notadamente sobre a emancipação em suas espécies, emancipação voluntária, emancipação judicial, emancipação legal. E tratamos o tema, em 3 blocos, dos direitos da personalidade. Pois bem, assim como a pessoa natural nasce, desenvolve, ela também morre. E esse é o tema da nossa aula de hoje. O fim da pessoa natural, o fim da personalidade jurídica, que me parece muito evidente, ocorre com o evento morte. Vale lembrar que se a respiração determina o nascimento com vida, o que determina a morte não é a parada cardiorrespiratória, e sim a cessação da atividade cerebral. Isso que nos diz é a lei de transplantes, né? Até porque, se aguardássemos a cessação da atividade cardiorrespiratória, se inviabilizaria algumas espécies de transplantes, né? Então, é importante sempre destacar: início da vida extrauterina se dá com respiração, né, com atividade cardiorrespiratória, e o fim da vida se dá com a cessação da atividade cerebral. Nós vamos falar sobre morte. Morte que tem identificada, que é identificada na sua natureza jurídica como sendo um fato jurídico stricto sensu. Isso aqui vale a pena lembrar, não vai caber aqui no slide, mas você pode tomar nota disso, que a natureza jurídica da morte é de fato jurídico stricto sensu. Você se lembra que o fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transmite, extingue direitos, e esse fato jurídico lato sensu se divide em fato natural e fato humano. Fato natural é aquele que independe da vontade humana, e é também chamado de fato jurídico stricto sensu, fato jurídico em sentido estrito. Pois bem, a morte é um fato jurídico, porque ela é muito relevante para o direito, afinal ela determina o fim da personalidade, afinal a morte abre a sucessão, então muito importante para o direito, e é um fato jurídico natural, um fato jurídico em sentido estrito. O que talvez alguns não saibam é que não existe apenas uma espécie de morte. O legislador civil reconhece 3 espécies de morte, e é sobre elas que nós vamos tratar na aula de hoje, a partir do artigo 6º. Veja lá, ó, artigo 6º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Termina com a morte. Ok. Fato jurídico stricto sensu. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, aqui, com base na segunda parte do texto legal, a gente já consegue identificar que não existe apenas uma espécie de morte. Nós temos 3 espécies de morte. A morte real,
que é aquela de corpo presente, aquela atestada por perícia, né, atestada por certidão, o corpo está aqui, o grupo médico constatou que, de fato, está morto, está morto. Né? Não preciso presumir absolutamente nada. Tem aqui certidão declarando, de fato, morreu tal dia, tal, de tal causa. Não preciso presumir. O corpo está presente. Morte real. Só que, em algumas situações, nós não temos o corpo para saber se o indivíduo realmente morreu ou não. O indivíduo desapareceu. O indivíduo está envolvido com um acidente de avião, está envolvido com um acidente de navio, e não se achou, o corpo dele não foi achado. O corpo dele não foi achado. Saiu para comprar cigarro, não voltou. E já tem anos. E ninguém tem notícia, não tem corpo. Ou seja, não tem como afirmar que ele de fato morreu. Mas é possível, é provável que tenha morrido. Nesse cenário é que vai surgir as duas outras espécies. A morte presumida, sem decretação de ausência, e a morte presumida com decretação de ausência. As duas são espécies de morte presumidas, por quê? Porque nós não temos corpo. Tá? Na morte real, existe aqui um corpo, de modo que não precisa presumir nada. A morte está declarada aqui, ó, pericialmente, tecnicamente. O indivíduo está morto, ponto. Agora, nessas duas situações, não tem corpo para dizer se o indivíduo de fato morreu ou não. Por isso é que a morte vai ser presumida. Só que existem situações e situações. Eu mesmo aqui citei uma hipótese de um avião que caiu no meio do mar, explodiu, e não se achou o corpo do João da Silva. Mas sabia que ele estava lá. É muito provável que ele tenha morrido, né? Muito provável que ele tenha morrido. E numa outra situação, o João da Silva saiu para comprar cigarro e não voltou. Num primeiro momento, eu não posso simplesmente dizer que ele está morto. É possível que ele esteja morto, mas também é muito possível que esteja vivo, que simplesmente tenha ido embora. Perceba que, numa situação, a probabilidade da morte é muito maior do que na outra. É aí que a morte presumida bifurca em duas espécies. Morte presumida sem decretação de ausência, morte presumida com decretação de ausência. O artigo 7º do Código Civil vai nos trazer os requisitos para a morte presumida sem decretação de ausência. As hipóteses em que pode-se declarar a morte presumida sem a necessidade de decretar anteriormente a ausência do indivíduo. Aí você já pode guardar aí na sua memória que esta situação de morte presumida sem ausência são situações, compreende, né, ali situações em que, muito embora não tenhamos corpo, é muito provável que o indivíduo tenha morrido. Uma das formas de você entender a distinção entre morte presumida sem ausência e morte presumida com ausência é que na morte presumida sem ausência, embora não tenhamos o corpo do indivíduo, é muito provável que ele tenha morrido. Muito provável. Observe as hipóteses que o legislador nos traz aqui no artigo 7º. Já lá, ó. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, quando? Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Extremamente provável. São cenários ali que, inicialmente, eu desenhei. O avião caiu no meio do mar, não achou o corpo do João. Mas nós sabemos que ele embarcou naquele avião. Ele comprou passagem, né, tem lá as imagens do aeroporto, de fato ele embarcou.
está lá na lista dos passageiros, então e o avião caiu, e o corpo dele não foi encontrado. Isso é muito provável que ele tenha morrido. Por que eu vou sujeitar os familiares a um procedimento de ausência que nós vamos ver é um procedimento longo? São anos e anos e anos até ser possível decretar a morte do indivíduo, sendo que é extremamente provável que ele morreu. Não tem corpo, de fato eu não tenho. Mas é extremamente provável que ele morreu. Pois bem, nessa situação aqui, não há necessidade de decretar a ausência antes. Decreta logo a morte. E decretando a morte, abre-se a sucessão. Sucessão definitiva. Lá em Direito das Sucessões, nós vamos aprender um princípio chamado droit de sésine. Vou colocar aqui bem no cantinho, para quem quiser pesquisar depois. Droit, né, droit de sésine, Sésine. Droit sésine, droit de sésine. Esse princípio aqui, ele é fundamental para o direito das sucessões. É o princípio basilar do direito sucessório. Por quê? Porque esse princípio determina que, então, logo ocorra a morte, a sucessão ela é aberta. E com a abertura da sucessão, dentre outras consequências, nós teremos a transmissão automática da propriedade e posse da herança para os herdeiros. Então, tão logo o indivíduo faleça, abre-se a sucessão, independente de qualquer ato judicial, de qualquer ato administrativo, morreu, abriu a sucessão, droit de sésine, e a propriedade e posse da herança será transmitida automaticamente aos herdeiros. Então, tão logo meu pai faleça, eu sou proprietário de 25% da herança. Lá em casa somos 4 filhos. Percebeu? Então, notem, neste cenário aqui de morte presumida sem decretação de ausência, porque é extremamente provável a morte de alguém que estava em perigo de vida, não há necessidade de se desenvolver todo o procedimento de ausência. Decreta-se logo a morte e, consequentemente, a abertura da sucessão definitiva. A transmissão da propriedade e posse da herança aos herdeiros do decujus. Tá? E a outra situação, uma situação pouco mais complicada de se ver no Brasil, né? Brasil, um país que não tem tantas guerras assim, né? Não se envolve em guerras assim, e o inciso 2º está relacionado ao tema. Ele vai dizer, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Tá? A morte será declarada sem decretação de ausência, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E quando alguém desaparecido em campanha, tá? Campanha aqui é guerra, né? Campanha eleitoral, né? Aqui eu já tive esse tipo de questionamento por parte de alguns alunos. Desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. A guerra acabou, passou 2 anos e não voltou. Decreta a morte. É muito provável que ele esteja morto. Mais provável que esteja morto do que esteja vivo. Né? Parágrafo único do artigo 7º, texto que tem a sua relevância, o legislador nos diz: a declaração da morte, presumida nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável da morte. Tá? Então, o avião caiu, né? Meu parente estava lá embarcado, sabíamos que estava, foram feitas as buscas e buscas e buscas, e acabou. Né? Acabaram as buscas e o corpo dele não foi encontrado. Perfeito. Agora que as buscas foram esgotadas, é possível propositura de uma demanda para a decretação da morte sem ausência.
sem ausência. E aí, nesse caso, ao sentenciar, o juiz terá que marcar uma data. Por que que o juiz tem que marcar uma data do provável falecimento? Por conta de Sesine. Por conta de Sesine. Porque tão logo ocorra a morte, abre-se a sucessão, transmite-se a propriedade da herança aos herdeiros. Então, tem que ser fixada uma provável data pelo magistrado. Ok? Questãozinha da CESP, prova de juiz. O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração da ausência. O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração de ausência. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Perfeito? Outra questãozinha. Ana desapareceu. Após declarada encerrada as buscas, em depoimento à polícia, seu marido afirmou que matou a mulher e deu seu corpo aos cães. Neste caso, é correto afirmar: Ana desapareceu, cessadas as buscas, o marido foi lá e confessou: não fui eu que matei a Ana, e vocês não vão encontrar o corpo dela, porque eu dei para os animais comerem, não vão encontrar. Se não tem corpo, a morte é presumida. Nesse caso, é presumida com ausência ou sem ausência? Pessoal, o indivíduo confessou que matou a Ana e que deu cabo do seu corpo. Não precisa ausência. Não há necessidade de se decretar ausência. Nesta situação, portanto, nós vamos ter que Ana teve morte presumida sem necessidade de decretação de ausência. Né? Dentre as alternativas, esta aqui era a alternativa correta da questão. Perfeito? Ok. Beleza. Morte real, morte presumida sem ausência. Agora falaremos sobre a morte presumida com decretação de ausência. E deixei aqui separada, porque a morte presumida com decretação de ausência envolve uma situação muito mais complicada e um procedimento bem mais moroso. Pessoal, é por conta disso que, se não houver corpo, for extremamente provável a morte do indivíduo, não há necessidade de decretar ausência antes. Porque o procedimento, como vocês verão, é um procedimento moroso. É um procedimento tanto quanto complicado. De modo que esta espécie de morte é reservada para aquelas situações em que o indivíduo simplesmente desapareceu e se encontra em local incerto e não sabido, não havendo aqui provas do envolvimento com alguma situação de fato perigosa que justifique a decretação de morte presumida imediata. Não tem. O indivíduo desapareceu. O indivíduo desapareceu. Morte presumida com decretação de ausência. Situação em que a pessoa simplesmente desapareceu, não havendo qualquer notícia de um suposto envolvimento com o fato que pudesse lhe retirar a vida. Ela se encontra em local incerto e não sabido. Ela se encontra no LINS. Para a declaração da ausência e posterior declaração da morte, é preciso realizar um procedimento jurídico, e esse procedimento judicial ele se divide, entenda de imediato, em 3 fases. Para aquelas hipóteses em que o indivíduo se encontra em local incerto e não sabido, não há provas do seu envolvimento com uma situação perigosa que justifique a sua morte imediata, né? A decretação da morte presumida imediatamente. Não tem como. Nós vamos primeiro decretar sua ausência, para, ao final, decretar a morte. E esse procedimento aqui se divide em 3 fases. Esse procedimento aqui se divide em 3 fases. Quais são essas fases? Primeira delas,
independentemente de prazo. O indivíduo desapareceu. Não tem prazo mínimo. Não tem 48 horas, como a gente vê aí nos filmes. Não tem. O indivíduo desapareceu. Independentemente de prazo, qualquer interessado pode propor judicialmente a demanda para declarar a ausência e futuramente a morte do indivíduo, a morte presumida. E aí, nesse primeiro momento, o que será feito será o seguinte: o magistrado declarará a ausência e determinará que se arrecade os bens do ausente, ou seja, que se identifique, né, que sejam identificados os bens do ausente. E feito isso, nomeará um curador para administrar tais bens. Primeira fase. Por isso que nós afirmamos que essa primeira fase é uma fase de curadoria, prevista lá do artigo 22 ao artigo 25. Independente de prazo, qualquer interessado promove ação para declarar a ausência. O magistrado declarará a ausência, né, decretará a ausência, vai determinar a arrecadação dos bens e nomeará um curador para administrar tais bens. Existe uma ordem preferencial, né, desse curador, que é a seguinte: nós vamos encontrar lá no artigo 25. Tá? O curador será primeiro o cônjuge. Na ordem preferencial de curatela, né, de curadoria dos bens, o primeiro é o cônjuge. Se não houver cônjuge, se o cônjuge não quiser, aí os pais do ausente. Se não tiver pais, ou se os pais recusarem a tal atribuição, os descendentes. Se não houver descendentes, se houver conflito entre eles, né, se todos recusarem, aí então será nomeado um curador dativo. Curador dativo. Isso tudo que nós extraímos dos artigos 22 ao 25, que são os artigos que passo a compartilhar com os senhores. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e nomeará curador. Perfeito. Também será declarada a ausência e nomeado curador se o indivíduo desapareceu, deixou um procurador, e esse procurador, por algum motivo, se recusa ou não pode exercer o mandato. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário, então deixou um procurador para cuidar dos bens, que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. O indivíduo desapareceu e deixou lá um procurador, mas o procurador não quer exercer. Então, qualquer interessado pode propor ação para declarar a ausência e nomear um curador, observando aquela ordem. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável, disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25, né, dispõe, colaciona aqui a ordem preferencial que já havia identificado. Vejamos, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Então, na ordem preferencial, primeiro o cônjuge. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais,
ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. E aí, se nenhum deles aceita, curador, então, será dativo. Ah, professor, mas o legislador está falando em cônjuge. E se o ausente não era casado, mas vivia em união estável? O companheiro também é o primeiro na ordem preferencial de curadoria? Sim, evidentemente. Interpretação extensiva do texto da lei, inclusive sobre a qual o Conselho de Justiça Federal já se posicionou, enunciado 97. No que tange à tutela especial da família, as regras do Código Civil que se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve o companheiro, como, por exemplo, na hipótese de nomeação de curador dos bens do ausente, artigo 25 do Código Civil. Tá? Então, o primeiro na ordem preferencial é o cônjuge ou companheiro. Companheiro por interpretação extensiva. Perfeito, professor. Foi proposta a demanda, declarou-se ausência, fizeram a arrecadação dos bens e nomearam curador. Próximo passo, segunda fase. Segunda fase no procedimento da ausência para a decretação da morte presumida. É a fase da sucessão provisória. Sucessão provisória. Artigo 26 e seguintes, nós vamos identificar que, passado um ano da arrecadação dos bens e da nomeação do curador, ou 3 anos, caso o ausente tenha deixado um representante, então, qualquer dos interessados poderá pleitear a abertura da sucessão provisória. A demanda foi proposta, declarou-se ausência, bens foram arrecadados, nomeou curador. 1 ano depois, ou 3 anos depois, se o ausente tiver deixado um representante, qualquer interessado poderá requerer a abertura da sucessão provisória. Qual que é a grande consequência disso aqui, professor? Se a sucessão provisória for aberta, transmite-se aos sucessores, conforme a ordem preferencial, conforme a ordem de vocação hereditária, lá do artigo 1829, transmite-se aos sucessores a posse dos bens do ausente. E aí o legislador passa a regular, então, quais são as regras relacionadas ao exercício desta posse. Se não, vejamos. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausentes, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência. Na verdade, aqui um errozinho do legislador, né? Porque a ausência já foi declarada. E se abra provisoriamente a sucessão. Ok, professor. Primeiro ponto, quem são esses interessados aí? Artigo 27. Para efeito do previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge, não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. 4, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então, para efeitos do pedido de abertura da sucessão provisória, serão considerados interessados o cônjuge, os demais herdeiros, legítimos ou testamentários, os que tiverem direitos sobre os bens do decujus, né? Imagina que o ausente ainda, né? Decujus não.
que o ausente tenha feito uma doação para Maria com reserva de usufruto. Então, ele doou o imóvel para Maria, mas ele é que moraria nesse imóvel até morrer. A Maria tem direito sobre o bem que está condicionado ao falecimento do ausente. Então, ela também tem direito a pedir a abertura da sucessão provisória. E não só cônjuge, herdeiros e quem tenha direito sobre os bens do ausente, mas também os seus credores. Afinal, os bens do ausente garantem o adimplemento de suas obrigações. Então, os credores também das obrigações vencidas e não pagas. Agora a gente dá uma aceleradinha para o artigo 30 e seguinte, que vai nos dizer, que vai nos trazer algumas regras sobre o exercício dessa posse. Tá? E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande com o disposto aqui no texto da lei. Porque o legislador vai dizer que, para ser emitido na posse, o sucessor provisório terá que prestar uma caução. Terá que prestar uma caução. Terá que prestar uma garantia. Porque se os bens, de alguma forma, deteriorarem ou perecer, e o ausente voltar dos mortos, né, como uma fênix, essa caução vai servir aqui para o ausente que retornou. Então, o legislador vai me dizer que, para serem emitidos na posse, os sucessores provisórios deverão prestar uma caução. Mas cuidado, porque não é todo sucessor que precisa prestar caução. Então, a gente tem que ter bastante atenção aqui com o artigo 30 e parágrafos. Veja lá, os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores, hipotecas, equivalentes aos quinhões respectivos. Então, prestarão caução. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído. Será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Ah, tem algum herdeiro ali, né, que teria direito, sei lá, a 10% dos bens, mas que não tem condições de prestar essa garantia. Então, essa porcentagem, esse quinhão, vai ficar sob a administração de um curador ou de algum dos outros herdeiros, né? E esse que não tem condições de prestar a caução vai ficar sem exercer a posse, mas o quinhão dele está separado. Porque lá na frente, se a morte for declarada, o quinhão vai ser entregue a ele. Percebeu? Ok. Mas aí o grande X da questão. Não é todo herdeiro que precisa prestar caução, que precisa prestar garantias, né, para serem emitidos na posse. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente gostaria de pedir desculpas para você, pedir licença, pois atrapalhei os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer os nossos professores, conhecer a nossa metodologia e a nossa qualidade. Este curso completaço, claro, incluindo o restante dessa videoaula e muito mais videoaulas, um curso super atualizado, super competitivo, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você pode ter certeza, pode se matricular, cumpra as nossas orientações pedagógicas, faça o nosso personal coach, que é a nossa metodologia de ensino, nossa metodologia 100% baseada em meta de estudos, que se você seguir as nossas orientações e cumprir as suas metas, pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Gostou? Tem um link aqui para você fazer a matrícula ou entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês! Forte abraço! Clique lá